Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 10, a experiência de Joel. Joel, um médium que foi preparado no mundo espiritual, especificamente em nosso lar, para desempenhar uma tarefa mediúnica num centro espírita, não é? Aqui na Terra, né? E ele, quando a mediunidade eclodiu no momento certo, ele não duvidou, ele realmente começou a ter uma audição psíquica muito boa. Ele, além de escutar perfeitamente os espíritos bons que vieram para ajudar nessa tarefa, ele também começou a lembrar do passado dele, da penúltima existência, quando ele foi um monsenhor chamado Alejandro Pizarro, na Espanha, inquisitorial, quer dizer, na época em que a Inquisição na Espanha estava acontecendo. E aí, infelizmente, a gente viu nos últimos programas que ele abandonou a doutrina espírita, o trabalho na casa espírita, e a casa espírita dele, ao que parece, era uma casa, não é assim, não muito pequena, porque tinha um abrigo de criança, dirigia, né, também um abrigo de crianças, estava começando um ambulatório para ajudar as pessoas doentes, tinham as reuniões doutrinárias da casa, e ele acabou largando tudo, porque ele preferiu viver no passado. Ele gostou, ele na realidade, quando ele se reconheceu esse monsenhor, ele voltou a pensar, praticamente a sentir o que esse moço sentia na época. E ele não conseguiu, de alguma maneira, mesmo sabendo, não é? A gente até comentou sobre isso, como a gente muitas das vezes não consegue sobrepor as tendências que a gente traz do passado, não é? Vividas em algumas encarnações equivocadas. Ele é um exemplo disso, porque ele viu, ele sentiu toda a realidade da Espanha inquisitorial, não é? Que a gente sabe que foram problemas muito complicados que aconteceram naquela época, muitos crimes, muita crueldade, perversidade, roubo, tudo de errado, praticamente, dos seres humanos, né, que possuem. Ele preferiu ficar, né, vivendo aqueles tempos, vamos dizer assim, e abandonou praticamente o espiritismo. Ele não queria mais saber de ajudar ninguém. Ele só pensava em rever o passado e nisso ele mesmo diz que ele queria encontrar as pessoas que viveram com ele naquela época. Isso é que dava prazer a ele. Então, nós estamos agora no meio do parágrafo 21. Vamos começar a ler a partir da palavra contrariamente. A gente já leu, mas vamos reler daí. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus
entre os homens, porque o Espiritismo ele traz para toda a humanidade a mensagem de Jesus sem deturpações, sem as nossas interferências propositais ou não propositais, mas que com certeza, isso é opinião particular minha, nós, os espíritas, hoje somos aqueles que com certeza deturpamos muito a mensagem de Jesus, mas muito mesmo. E agora, com a permissão de Deus e com a benevolência de Jesus a nosso respeito, é uma nova oportunidade que nós estamos recebendo para poder colaborar na seara de Jesus. Com certeza nós fracassamos muitas e muitas vezes e agora essa oportunidade bendita que chegou nas nossas mãos e que nós devemos aproveitar. A gente no programa passado, a gente leu aquela mensagem de Erasto, do capítulo 20, o item 4, a missão dos espíritas. Então, todos nós, os espíritas, devemos ler e reler essa mensagem, porque ela é direcionada para todos nós, médios ostensivos ou não, mas aqueles que nos declaramos espíritas, temos algumas obrigações, sim. E o Erasto diz que a gente precisa renunciar a alguns prazeres em benefício da doutrina espírita, não é? Porque já que fomos nós que fizemos toda a mixórdia na mensagem de Jesus, agora somos nós que temos que desfazer isso. Muitas das vezes ele fala lá nessa mensagem que a gente vai pregar no deserto das consciências, mas é isso mesmo. Porque quando a gente teve facilidade para fazer, não fez. Agora tem que fazer na dificuldade. E aí, vamos continuar. Somente procurei a rigor... Só um pouquinho. Desculpa, Tereza, desculpa. Que você estava falando, me deu a vontade de ler aqui. Do que a Tereza está falando, nós, a responsabilidade de quem tem o entendimento do Espiritismo, né, consegue entender e por isso já tem a maturidade para entender, e aí a responsabilidade, né? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, Allan Kardec coloca no item 14 assim, espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram noutros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, na qualidade de entendimento do Espiritismo, que não é fácil de entender, assim, não é fácil não, quer dizer, não é todo mundo que consegue compreender, independente de bancos escolares, não tem nada a ver, a minha mãe só tem o primário lá da roça e consegue entender bem o Espiritismo, muito bem, e tenho amigos PhD, doutorandos, que não conseguem entender. Isso é maturidade do senso de moralidade, do senso, da sensibilidade do que é o certo e o errado. É isso que a gente tem. E aí Allan Kardec coloca aqui, como eu li, de que nós já fomos excluídos de alguns orbes, né? Então ele coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, complementando o que a Tereza falou, né? Da responsabilidade, né? Falando aqui do Joel, cuidado, né? O Joel que... Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Nesse propósito, descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Então ele já achou um, né? Ele deve ter achado muitos, mas esse era alguém que era muito amigo dele. E aí, o que é interessante, né? Ele vai falar daqui a pouco que ele achou outro. Ele via com os olhos dele, com a mente dele, a lei de causa e efeito.
a lei da reencarnação. E mesmo assim, mesmo tendo todo esse material em mãos, ele de alguma maneira não conseguia superar as tendências do passado, do poder, da vaidade. Ele, infelizmente, ele não conseguiu, e por isso ele acabou largando, né? Porque ele estava reconhecendo o efeito da lei de causa e efeito, porque o homem lá, o senhor Higino de Salcedo, que ajudou muito ele, era dono de muitas terras, agora estava na condição de um proletário, não é? E passando por algumas, como ele coloca aqui, experiências de sacrifício individual. Então ele via isso, mas de alguma maneira, o que faltou para ele é que, né, na minha opinião, que é um departamento que o Emmanuel fala que todos nós devemos cuidar muito bem, é o departamento da vontade. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dedicar o capítulo 2, ele vai dedicar a estudar a vontade. A vontade, ele diz que é um departamento da nossa mente que dirige vários outros departamentos, como o do desejo. Ele coloca assim, capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha que o Emmanuel escreveu para todos aqueles que tinham interesse que estavam em vias de reencarnar na Terra. Então, antes da reencarnação, tinha que estudar essa cartilha, né? Eu acho que eu não estudei nada, nem olhei, mas enfim, agora eu estou olhando. Aí ele coloca assim: comparemos a mente humana ao espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório. Então ele diz que a nossa mente pode ser comparada a um grande escritório, subdividido em seções de serviço. Possuímos o departamento de desejo, de propósito, o departamento de trabalho, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento de memória, e temos outros. Mas ele diz o seguinte: acima de todos ele, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, é essa vontade que a gente não tem sabido gerenciar. A gente prefere se acomodar às nossas paixões, aos nossos vícios e às nossas tendências que trazemos de outras encarnações. Porque pôr em prática, né, essa vontade, né, pôr em prática essa vontade, esse querer, dá trabalho, porque tudo que a gente está muito acostumado é mais fácil. Quando a gente tem que mudar, não é isso nas coisas simples do dia a dia, quando a gente tem que mudar um tipo de situação, nos custa. Então, no caso do nosso amigo Joel, ele estava vendo a lei de reencarnação, ele via a pessoa que, né, ele reconhecia perfeitamente, ninguém disse para ele. Ele viu que o senhor Higino lá agora era um trabalhador, estava com dificuldade. Então, por que em vendo isso, ele não conseguia mudar o comportamento? Porque, como diz o Emmanuel, quando a gente não consegue, é porque a nossa vontade, a gente não está sabendo gerenciar esse departamento da nossa mente. E a Joana de Ângeles, ela diz uma coisa fantástica: nunca digas não posso. Diga não quero. Digas não quero. Porque Deus é misericórdia. Ninguém está numa situação que Deus não tenha permitido, e Ele não vai dar uma situação mais pesada do que os nossos ombros possam carregar. Então, realmente, a Joana tem razão. Quando a gente não consegue fazer o bem, agir no bem, mudar a nossa conduta para melhor, é porque a gente não está usando eu acho que no Evangelho, no Livro dos Espíritos fala a alavanca da vontade, se eu não me engano, lá quando Kardec fala sobre as paixões, ele fala que a gente tem que controlar as paixões com a vontade. O nosso amigo Joel, infelizmente,
Não conseguiu. Nós estamos vendo aqui, ele fala que procurou a rigor o que se encontravam afins com ele, desde o pretérito, porque ele via a pessoa, sabia quem era e tal. E ele está dentro de uma casa espírita, no trabalho. Não se enganjou, mas ele foi colocado lá pelos espíritos através do seu programa reencarnatório, não é? A gente estudou isso, está vendo isso. E dentro de uma casa religiosa, está falando da casa espírita, mas tem as funções a serem feitas, e todas são de grande importância. E isso é uma equipe que não está ali por acaso. O acaso não existe, né? De maneira nenhuma. E numa aglomeração religiosa e numa casa espírita, muito menos. Nós temos os reencontros. Como ele está citando aqui, que lá ele via fulano que foi isso, fulano que conviveu com ele lá na Inquisição. No caso do Joel aqui. E acontece com todos nós. Nós temos os nossos reencontros, que nem sempre são reencontros amáveis, adoráveis, né, com flores, mas são encontros que a gente, né, às vezes olha a pessoa, nunca viu, mas já a presença já incomoda, mas são reencontros. E na equipe de trabalho de uma instituição religiosa, é necessário o nosso esforço no convívio. Eu digo isso por mim, em primeiro lugar, porque às vezes é difícil, mas é o difícil que tem que se tornar fácil. No livro Segue-me, tem um livro intitulado Segue-me, e no capítulo 56 desse livro, ditado pelo Emmanuel, tem uma página intitulada Em Equipe Espírita. E um trecho dessa página, ele diz assim, ele dá orientações, né, para nós, né, no caso do trabalho em equipe, na casa espírita. Ele diz assim num trecho da mensagem: cada um de nós, na equipe de ação espírita, é peça importante no mecanismo do bem. Né? Devemos agir e servir sem menosprezar as tarefas aparentemente pequeninas, como sejam colaborar na limpeza, transmitir um recado, tal. Porque ele poderia ver alguém que foi alguém importante lá na Inquisição, trabalhando na limpeza. Ele ia falar: que isso, rapaz? Não pode, né? Ele está se sentindo ainda como ele era no passado. Mas o importante para nós, o que o Emmanuel diz, é assim: observamos que nos achamos na seara de Jesus não porque aí estejam laços queridos ou almas abençoadas de nosso tesouro afetivo, a quem desejamos agradar e a quem realmente devemos ajudar, quanto nos seja possível. Então não é só aquelas almas queridas que a gente deve ajudar sempre, não é só por isso que a gente está na seara de Jesus. Mas ele continua: mas acima de tudo, para trabalhar por nós e para nós mesmos, aproveitando as novas concessões que o Senhor nos fez por acréscimo de misericórdia, a fim de que se nos melhore o gabarito espiritual nos empreendimentos de resgate e elevação. Então o convívio, que o Emmanuel está dizendo, que o convívio na equipe espírita, ele é de necessidade para trabalhar por nós e para nós, naquilo que a gente trabalha e ajuda, aliás, naquilo que a gente serve ao outro. E é o dizer de Jesus: servir cada vez mais. Principalmente aqueles que não são do nosso tesouro afetivo do passado, que é o que o Emmanuel está dizendo. É aí que é o aprendizado, é aí que reza o esforço. Não é? E que é o que o Joel, infelizmente, não fez. Como nós não fazemos. Não fazemos. Vamos lá, mas estamos estudando para fazer, isso é lógico. Um dia vai sair. Um dia a gente sai, vai. Continuando. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte, quer dizer, esperta, de inquisidor cruel, meu Deus, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. Olha, ele estava vendo, isso é que me impressionou, porque nós somos assim, né? A nossa rebeldia é imensa, porque a gente está vendo, a coisa está lá clara aos nossos olhos, mas a gente cria um mecanismo de sofisma de que engana a gente mesmo. A gente, quer dizer, engana entre aspas, né? A gente só não engana a Deus, nem ao nosso guia. E o interessante aqui, ele está vendo, olha, interessante aqui para o nosso dia a dia, ele está vendo assim, ele reviu um companheiro do passado, que foi um esperto, como a Teresa traduziu aqui, espiritismo é cultura, solerte é esperto. É, esperto inquisidor. Esperto inquisidor cruel. Se era um inquisidor cruel, ele tinha autoridade. E era amigo dele. E era amigão dele, né, parceiro. Reencarnado como paralítico e cego de nascença. Se ele está vendo ali a dificuldade do irmão, está na expiação e era amigo dele,
o que ele tinha que fazer no ditado, como a gente diz aqui no ditado popular? Botar a viola no saco, botar a barba de molho, não é isso que a gente fala? Isso, ir embora. Não sei de onde veio isso, mas é isso. Então o ditado é esse, ir embora. E aí, poxa, deixa eu abrir meu olho, né? Porque se ele era meu amigo, fez aquilo, nasceu cego e está paralítico, o que é que eu tenho que fazer na minha vida, né? E isso reporta para nós que não temos essa mediunidade aqui do Joel, graças a Deus, para não saber quem é que... Não temos esse, que isso aí ele colocou como poder que ele tinha, né? Não temos esse, entre aspas, poder. A gente, quando tiver contato com um companheiro assim, com alguém que a gente convive, que a gente porque os encontros não é por acaso nenhum deles. Então, quando a gente tiver um encontro desses que são reencontros, que a gente bote a nossa barba de molho também. Eu não sei quem foi aquele ali, não sei quem foi aquela situação, moças grávidas catando lixo no lixão para sobreviver, catando garrafa de plástico, e depois com criança, com bebê no colo ali, com bebê no carrinho que foi dado ali, que foi achado no lixo, catando uma comida, a gente não tem ideia de quem foi aquela pessoa, não tem, e às vezes é convívio nosso, a gente às vezes simpatiza na hora, oh meu Deus, que tem aquela atração, e a gente olhando a situação dela, que a gente bote a nossa barba de molho, porque é isso que ele está dizendo, é isso que a mensagem aqui de André Luiz, o livro, diz para nós. É nesse sentido, a gente tem que procurar o ensinamento das entrelinhas, porque encontrou, não é só encontrou, meu amigo, você, não é isso não, a gente tem que tirar o ensinamento disso aí para nós, né? E ele diz, e desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. E aqui mostra uma coisa que os espíritos dizem, quando a gente está muito preocupado com a vida dos outros, é porque a gente não está querendo olhar para a nossa. Então, porque ele está preocupado em saber as reencarnações de todo mundo. Enquanto isso, ele está se distraindo da tarefa que ele tem que fazer. Então, ele está preocupado com a vida dos outros, com o que os outros foram e a situação que eles agora se encontram, porque, de alguma maneira, isso o distrai dele pensar na própria vida. Com certeza. Então, isso acontece muito com a gente também. A gente tem que ficar atento para ver se a gente não está muito preocupado com o comportamento do outro e acabe esquecendo a tarefa que tem que fazer consigo mesmo. Então, ele, é o que ele diz, ele acabou a encarnação dele sem realizar nada para ele, sem realizar nada para os outros. Ele ficou, como a dona Laura falou para o André Luiz, nunca ficar como a mariposa trocando de lâmpada em lâmpada. Foi o que ele fez, porque quando a gente se comporta dessa maneira, às vezes a gente usa aquela desculpa, olha, fulano, vamos orar por fulano, porque ele está fazendo isso, é uma maneira de você também estar falando da vida do fulano, e em detrimento da tarefa que você tem que fazer com a sua. Como meu irmão Paulo Sérgio diz, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, não cuidar da do coleguinha. O nosso amigo Joel fez exatamente o contrário. Ele passou a bisbilhotar a vida dos outros, as reencarnações dessa, as reencarnações passadas e como as pessoas estavam, e acabou se distraindo da tarefa, Chegamos ao final de mais um programa. Hoje, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 10 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de Niterói, de todos os cantos desse nosso país maravilhoso que é o Brasil. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.